Ô galerinha, olha só. Eu vou corrigir esse primeiro exercício de associação mista de nossas vidas. E logo em seguida já vou fazer um outro e vou dar mais 10 minutos marcado no relógio para tentar uma segunda vez a gente corrigir e aí sim eu passar a tarefinha dessas duas aulas, por incrível que pareça, que acabou acontecendo nesse nosso bate-papo. Então olha só, presta atenção, para quem está estudando de casa pode pausar o vídeo, fazer com carinho o exercício e aí assistir a correção na sequência depois. Observem que aquela associação que eu acabei de mostrar para vocês, ela tem uma parte em série e uma parte em paralelo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou somar os resistores que estão em série e achar o equivalente para eles. 15 mais 20, 35. Porém, aquela parte que é paralelo, ou tu usa o macete, se tu tiver bem confiante, tiver entendido o macete bonitinho. Caso contrário, seja humilde e faça 1 sobre o resistor equivalente, é 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 30, tira o NMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Exatamente como nós fizemos no Fundamental durante muitos anos. Melhor fazer com... Tipo, quando tu vai separar os resistores, é melhor fazer com o NMC dele. Na verdade, se tu for pensar... Eu fui fazer com 60 e dobrou assim o número, porque... Daria para fazer com 60, mas o menor número que tu pode utilizar é o NMC entre eles, né? É isso aí mesmo. Então, na verdade, eu descobri esse resistor equivalente àqueles 3 primeiros que estavam em paralelo, deu 5 ohms. Observem que continuamos com 48 volts alimentando o sistema. Seria muito importante que vocês escrevessem esse circuito intermediário, tá? Eu vejo bastante gente fazendo tudo em cima do circuito original, não vai dar certo. E mesmo que fique, que tu acerte a resposta, se a apresentação é um lixo, que emprego tu vai ter? Eu te pergunto, quem é que vai te contratar se a tua apresentação é um lixo? Não dá, meu querido. Então tá na hora de amadurecer e fazer bonito, fazer direitinho, sem sacanagem, sem preguicite aguda, cara. Não tô pedindo muito, cara. Olha só, ele passa, depois ficou assim, e aí ficou assim. Olha que fácil, tranquilinho, né? Aí tu faz V igual a R vezes I. Ah, lógico, eu tenho V, eu tenho R e calculo O. Só que eu quero que tu saiba de quem que é esse I. Não me adianta tu calcular esse I, tens que saber de quem e por que este I vale para o 1 e pro 2 e não vale pro 3, pro 4 e pro 5. É fundamental e é algo absolutamente lógico. Olhem por quê. O circuito original, ele tinha essa carinha aqui, ó. 3 resistores em paralelo, 1 resistor em série. A corrente que eu calculei de 1,2 ampere, ela serve para esse resistor hipotético, ela serve para esses resistores hipotéticos, porém quando 1,2 ampere chega nessa trifurcação, acabei de inventar mais uma palavra, ó, trifurcação, certo? Uma parte da corrente vai para baixo, uma parte vem pelo meio, uma parte vai para cima, e eu não sei de antemão quanto que vai para cada lugar. Porém, essa trifurcação se une de novo aqui num único fio, ó. Ou seja, se por aqui está entrando 1,2 ampere, é obrigatório que ali esteja saindo. E por isso que este e este sujeito, que era o R1 e o R2, vão receber 1,2 ampere. Eu descobri que I1 é igual a I2, que é igual a 1,2 ampere. Outra coisa fundamental é ter escrito isso aí em algum momento na tua solução. Não adianta escrever que I é 1,2 e sair fazendo a conta. Quem for olhar a tua conta tem que saber que tu estás consciente que é o I1 e o I2 que tu calculou. Então, ó, isso era indispensável no teu exercício. Ah, agora que eu descobri o I1 e o I2 e eu já sabia do problema inicial R1 e R2, eu posso calcular V1 fazendo R vezes I e V2 fazendo R vezes I também. O erro mais comum nessa parte é o aluno pegar o 48 e colocar no lugar do V1. Não faz o menor sentido, não tem nexo isso. Porque aquele 48 era do sistema todo. Quando eu pergunto V1, é a
tensão só nele e mais ninguém. Então V1 é igual, quanto é que é o R1 mesmo? 15 vezes o I1, 1,2, o que dá uma tensão de 18 volts. V2 igual R2, 20, e 2, 1,2, V2 igual a 24 volts. Circula bonitinho, vai ter 1 trilhão de contas. Na hora que a gente for fazer o trabalho, né, eu vou ter que achar esses resultados. Se não circular, eu vou ficar perdido, não vou ter como achar as respostas. Então tem que ter um mínimo de organização aí na brincadeira. O que eu posso fazer agora? Quero ver, qual é o próximo passo? Eu tenho que descobrir o V desses caras. Por que eu sei que são iguais as voltagens deles três? Porque eles estão em paralelo. Duas formas de achar a voltagem no 3, no 4 e no 5. O macete, como é que é o macete? Soma aquilo que tu já gastou, 18 mais 24, que totaliza 42. Subtrai do total que tu tinha, 48 menos 42, 6 volts. Eu descubro assim que V3, que é igual a V4, que é igual a V5, é 6 volts. Qual seria a outra forma mais elegante de matar essa charada? Pega esse cara que equivale àqueles três, faz V igual a R vezes I nesse sujeito. O R é 5 e o I é 1,2, multiplicando, olha que beleza, os mesmos 6 volts de antes. Na dúvida, faça dos dois jeitos e tira a prova real. Certo? O que está faltando para a gente detonar já quase o circuito todo? Achar a intensidade em quem? No 3, no 4, usando a fórmula sagrada, mais 3 vezes. Quantas vezes nós já usamos a fórmula sagrada? Tu viu, cara, por que eu chamo de fórmula sagrada dos circuitos elétricos? Porque ela é que norteia toda a solução. Toda a solução passa por ela. V, qual é o V3? Acabamos de descobrir que é 6. Qual é o R3? 10. Estava no circuito original, lá no cantinho pra galera. Manda, meu querido. Não, hoje a iluminação tá boa. Hoje a iluminação tá boa. Mas obrigado, garoto, pela preocupação. R3? 10. Vamos calcular o I3. Passou dividindo, 0,6 ampere. V4, 6 porque está em paralelo com o 3. R, 15 e 4, divide ambos os lados por 15. Divide isso, dá 2 quintos, que é 0,4 ampere. Muito bom. 6, 30... E 5, quanto é que deu o I5? 1 quinto, 0,2. Como é que eu posso fazer uma checagem aí se está tudo correto? Soma 2 e ver o que falta. Claro, né? Porque aqui, ó, aqui está chegando 1,2 ampere, né? Se eu somar o I de cada um deles, tem que dar esses 1,2 ampere. Não pode brotar a corrente do além ou desaparecer a corrente, né? Vamos ver quanto é que está dando. 0,4 com 0,6? 1 mais 0,2? 1,2. Eu apliquei a definição de resistência elétrica nesse resistor equivalente para confirmar que esses três caras que estão embutidos aqui dentro, de fato recebem 6 volts. Aqui, um caminho diferente do que eu fiz aqui, né? Foi só uma confirmação daquele cálculo ali. É coincidência que é de 2 em 2. Como é que é? É coincidência que é de 2 em 2. Deixa eu ver. Eles são proporcionais. É que eles são proporcionais. Isso, ó, o 30 é o dobro do 15, certo? Foi isso. O 10 é 1/3 do 30, foi por isso que isso acabou acontecendo. Faltaram duas perguntas a serem respondidas. P1 e P5. Se eu quero a potência do resistor 1, eu faço V1 vezes I1. Se eu quero a potência do resistor 5, eu faço V5 vezes I5. Então vamos ver, tensão no resistor 1, 18. Corrente que o percorre, 1,2, fazendo a multiplicaçãozinha, 21,6. 21,6, qual é a unidade de potência? Sempre esqueço. Watt, é o Wzinho, Watt. P5 é igual, tensão no resistor 5,
6. Corrente que o percorre 0,2. Portanto, a potência no resistor 5, 1,2 watts. Outra, galerinha, eu gostei muito de ver o pessoal um interagindo com o outro, um tentando explicar para o outro. Isso ajuda quem pergunta e ajuda quem já sabe e está explicando. Quantas vezes eu percebi que eu não manjava física, quando o aluno perguntava, quando um amigo meu perguntava alguma coisa. Ah, tirei 10 na prova. Aí o cara, então, tu sabe isso aqui? Eu, putz, isso eu não sei. Né? Então, eu me obrigava a estudar um pouquinho mais. Quando fazíamos grupos de estudo para ensinar, né, eu via, putz, eu sei pra mim, cara, não sei pros outros. Na hora que eu ia explicar, já começava a gaguejar, já não sabia direito. E isso me obrigava a aprender um pouco mais. Por isso que eu achei tão bacana vocês um ajudando os outros. Pra ver se pegaram a manha, vou fazer mais um. Só que eu não vou fazer esse quilo de pergunta. Porque na verdade, se eu perguntasse só o intermediário, por exemplo, qual é o I e o V no 2? Qual é o I e o V no 4? Só para tu calcular isso, tu já tem que ter dominado a matéria, entendeu? Por isso que essa quantidade absurda de perguntas é só nos primeiros. Eu vou fazer menos perguntas, mas a técnica é idêntica. Beleza, galerinha? Dou 10 minutos contados no relógio, corrijo. Se tudo der certo, a gente passa a tarefinha e na próxima semana dá até para fazer um trabalhinho com essa matéria, que é uma matéria importante pra gente fixar. Cara, é basicamente isso aí, cara. Isso aí, com esse conhecimento, dá para matar 90% dos problemas de circuito elétrico da UFSC. Uma ou outra ainda coisa que ainda não foi discutida, falta. É, todos os sistemas... Como? Não. Eu tava pensando o seguinte, a colega tinha dado a dica do seguinte, ó. Vamos fazer a prova de uma da apostila, tipo a 3, e vamos fazer o trabalho da 2, né? Eu adorei a ideia. Então a gente poderia fazer um trabalho relacionado a essa matéria da 3, né, e tiramos a prova da apostila 2 naquele esquema. Eu sugiro alguns exercícios a mais para vocês fazerem e tiro a prova daqueles exercícios para obrigá-los vocês a treinar aqueles exercícios. Poderia, é ótimo, a gente acrescenta umas questõezinhas a mais. Perfeito. A minha ideia é de focar nessa parte, que é uma parte que é nova para vocês e é uma parte que eu vejo bastante dificuldade da galera. Se vocês dominarem esse tipo de situação, vão sair com uma boa vantagem aí em relação à concorrência. É muito comum a galera não pegar a manha disso aí. Os sistemas que eles já aprenderam são tudo isso aí, sistema pequenininho, menor, que resolve assim também. Sem dúvida. E a gente caiu mais um. Eu vou olhar.